vez unimos com o Espírita de Petrópolis para mais uma noite de estudos, de aprendizado, de trabalho. Que sempre que nos encontramos aqui, estamos ajudando no trabalho do Cristo. Que possamos ter uma noite de paz, procurando aproveitarmos as energias que essa casa nos fornece, para que possamos deixar os nossos problemas de lado. Procuremos aqui novas energias e novas vibrações. Nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos procurar elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de todas as horas. Senhor, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, agradecendo a oportunidade da vida, Senhor, por estarmos aqui nesta casa de amor que nos recebe sempre de braços abertos, procurando nos auxiliar, nos amparar, fazendo com que possamos ver as nossas dificuldades, os nossos problemas por um outro ângulo, com a certeza de que tudo passa e de que dias melhores virão. Que não nos deixemos jamais envolver pelos maus pensamentos, pelas más companhias, e que busquemos através do Teu Evangelho de amor, Senhor, a paz que almejamos tanto. Rogamos a Ti que abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Os nomes que foram colocados ali na cesta. E abençoe também o nosso irmão Serginho, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ele seja assistido e amparado, Senhor, para que tudo transcorra em paz. Muito obrigado, amigo. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, Serginho, mudou ali, né? Você já tinha mudado. Vamos lá. Daí o tema, as penas e gozos terrestres, que faz parte do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa casa, né? E mais uma vez nessa noite a gente possa ter uma noite agradável e esse tema aqui possa trazer para todos nós esclarecimentos, né? Mas também dúvidas, porque a gente aqui não consegue trazer todos os detalhes desse tema, mas é bom que a gente provoque a dúvida para que a gente possa procurar
aprender mais, estudar um pouco mais o assunto, o tema, e assim aprender, né, um pouco mais, que a gente possa então ter essa curiosidade. E sempre procurando fontes seguras, tomar cuidado com as fontes aí da internet, porque tem muita coisa que está aí jogada na internet que a gente não pode acreditar. Então, que a gente saiba onde procurar também. Tem muitas literaturas que falam sobre o assunto, então a gente pode procurar. A casa tem a nossa biblioteca aqui. Então, que a gente possa sempre ter essa curiosidade de buscar sempre mais. Porque a palestra aqui é só um esclarecimento, às vezes até superficial, sobre algo que a gente vai falar. Então, que a gente possa sempre aprofundar. Então, como o Fernando falou, né, a gente teve esse tema proposto das penas e gozos terrestres. E quando a gente olha para esse tema, né, a gente tem que tentar entender um pouquinho do nosso propósito, daquilo que estamos fazendo aqui. Não estamos a passeio, estamos aqui com um propósito. E nesse propósito, nesse plano que a gente traçou, porque antes de encarnarmos, de reencarnarmos, nós traçamos um plano de estarmos aqui. Então nós temos algo a fazer aqui. E esse algo a fazer, ele passa por isso, por algumas penas, que não é uma punição que Deus nos dá, ela é uma pena porque nós mesmos nos colocamos nessa condição. Mas também os gozos, aquilo que temos, né, de prazer, de felicidade, de estarmos aqui, de reencontrarmos outras almas aqui, que somos companheiros de muitos e muitos e muitos anos, séculos talvez, mas de alguma forma a gente está aqui porque a gente não pode esquecer, isso aqui é um mundo de provas e expiações, então ainda tem muita coisa que a gente precisa aprender. Então ainda não estamos no estágio evolutivo em que estamos numa felicidade plena. Então a gente ainda tem muito que aprender, tem muitas penas ainda a passar, mas que isso não nos assuste, que a gente tenha a convicção de que estamos preparados. Se estamos aqui, é porque temos condições, temos na doutrina espírita um grande consolador, né, que nos esclarece, e o fato de estarmos aqui falando hoje sobre esse tema é bom para esclarecer isso para a gente, para nos trazer conforto, para nos trazer perseverança, paciência, para que a gente consiga tornar essa caminhada aqui um pouco mais tranquila, que a gente saiba lidar com todas essas dificuldades, são as penas. Algumas dessas penas nos são impostas, porque nós, de alguma forma, fizemos algo no passado em que a gente acaba tendo que expiar, né? Então, isso é algo que nós precisamos passar, não tem jeito de escapulir delas. E outras são provas que nós colocamos nesse nosso plano reencarnatório para que a gente possa evoluir. Porque o grande propósito de estarmos aqui é evoluir. Então, que a gente aprenda com isso, né? Cada etapa dessa que a gente ultrapassa, cada dificuldade, até nas alegrias, né? Esses gozos que nós temos, que a gente saiba aproveitar de uma maneira que isso nos traga também evolução, que não abusemos disso, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho de felicidade e infelicidade relativas, né? Porque a materialidade que a Terra nos coloca, de estarmos aqui reencarnados, é uma felicidade ou infelicidade relativa.
a materialidade, ela é uma coisa que não é, a realidade, né? A felicidade real ou infelicidade real. Porque o que é a felicidade e a infelicidade, ela é da alma, é do espírito. O homem não pode gozar de completa felicidade na terra, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, esse propósito de nós conseguirmos lidar com esses males, essa suavização dos males, é saber lidar, saber ter paciência, perseverança, tranquilidade para resolver esses problemas. E ser tão feliz quanto possível dentro dessa materialidade que eu falei. Porque é muito relativo. A gente se compraz com a materialidade. São poucos os momentos em que a gente realmente se compraz com algo mais transcendente, digamos assim. Né? Algo realmente que é do espírito. Então, por isso que é uma felicidade ou uma infelicidade relativa, porque é passageira. Ela não é contínua, né? Isso não vai perdurar quando deixarmos a Terra. Ela é algo daqui. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 921, Kardec pergunta assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então, quer dizer, será que a gente pode ser feliz mesmo pensando nessa relatividade, essa materialidade toda que nos traz essa felicidade momentânea? E aí os Espíritos respondem assim: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então isso depende muito de nós. O quanto nós consideramos estarmos com a nossa consciência tranquila daquilo que estamos fazendo. É isso que vai trazer uma felicidade relativa, né? Então, nós aqui temos momentos de felicidade. Muitos de nós aqui não conseguem ter aquela felicidade pela existência inteira. Mas a gente tem momentos de felicidade, né? Muitos dizem que nós temos altos e baixos na nossa vida, né? E às vezes é isso. Mas se a gente analisar e pensar direitinho, a gente verifica que isso é algo que nós mesmos somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelaquilo que acontece. Claro que muitas das coisas que nos acontecem, muitas das vezes a gente não tem explicação. Nossa, isso está acontecendo comigo, por quê? E a gente às vezes não encontra uma resposta. A gente busca no nosso passado e tudo, nas nossas ações, atitudes, e a gente não consegue compreender muito bem. Porque isso muito provavelmente é algo que vem de uma vida anterior. A gente ainda não consegue entender. Ou pode ser que nós mesmos, como eu falei agora há pouco, colocamos como algo que nós precisamos passar para que a gente se torne melhor. Então depende muito daquilo que está acontecendo. O certo é que a gente tente passar pelaquela situação de uma melhor maneira possível, né? Com tranquilidade, paciência. O quanto mais a gente encarar isso com mais tranquilidade, uma situação de dificuldade, mais rápido ela passará. Mas que a gente aprenda com aquilo, porque senão a gente vai novamente passar. É cíclico isso. Enquanto a gente não aprender verdadeiramente aquela situação, aprender a lição daquela situação, a gente vai passar novamente por ela. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria.
facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. A vida é isso, né? É uma viagem, a gente está passando por essa viagem e temos essa terra como hospedagem que nos acolhe. E a gente sabe que muitas das vezes a situação é bem difícil, né? Então é um momento, né, que a gente encare como momentânea realmente, porque essa vida aqui é passageira. A gente não vive aqui eternamente. A gente vai, né, nasce e morre, né? Desencarna. Morre o corpo, o espírito continua. Então a gente precisa cada vez mais entender isso, né? Como ele fala aqui, compenetrado de seu destino futuro. O nosso futuro é seguir. A vida não vai terminar aqui para o nosso espírito. Quando terminar o nosso ciclo aqui, a gente vai continuar, o nosso espírito vai continuar. O que vai morrer vai ser o corpo, nós vamos carregar as experiências que tivemos aqui conosco para uma nova oportunidade. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então, muitas das vezes a gente analisa e verifica que algo que está nos acontecendo, ele tem uma origem no passado, e às vezes é um passado recente. Somos nós que fomos imprevidentes, cometemos os exageros, né, os excessos, e aí chega num futuro, esse futuro vai trazer a conta, né? E isso muitas vezes é algo físico. Claro que é moral também, muitas dores é algo que nos traz uma cobrança moral, mas muitas vezes também é do nosso físico. É a nossa alimentação, a gente às vezes não cuida bem dela, exercício físico, né? Uma hora a conta chega, infelizmente, ou felizmente é assim que acontece. Então a gente precisa saber lidar com essas coisas. Então muitas vezes a razão daquilo que está acontecendo está no passado recente. Não é algo tão distante como vidas passadas, que a gente às vezes não consegue compreender. Às vezes a gente tem até uma certa intuição, mas não tem exatamente a clareza daquilo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 923, Kardec pergunta assim: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário? E reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? E aí os Espíritos respondem: sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar, né, sobre essa questão de supérfluo e necessário aqui, não sei se aqui eu já falei, eu acho que sim, mas é muito individual, cada um aqui vai saber o que é o necessário e o supérfluo. Tem algo que a gente tem um consenso sobre aquilo, mas às vezes é muito particular da vida de cada um, do trabalho que exerce, ou do estudo, né, da cultura. Então cada um tem que saber aonde, né, se coloca nesse necessário e supérfluo, né? Então, claro que quando a gente verifica que há exageros, com certeza isso é supérfluo, né? Às vezes a gente pode estar no estágio e achar que aquilo é necessário, mas se a gente analisar com carinho, com cuidado, a gente vai verificar que provavelmente está faltando para o outro.
Quando a gente verifica que eu tenho excesso e está faltando para o outro, é um supérfluo. O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. A questão é a gente invejar o outro. Quando a gente olha sempre para o outro que está melhor do que nós relativamente, porque a gente não sabe exatamente a condição do outro, isso pode ser aparentemente, às vezes a gente julga por riqueza material, ele está melhor do que eu. Só que pode ser que ele tenha uma vida muito difícil. A gente não sabe. Só que nós temos essa mania de julgar. Então, às vezes a gente olha no sentido de pessoas que são bem-sucedidas, vamos colocar então melhor assim do que riqueza, pessoas que são bem-sucedidas, estudam, alcançam os seus objetivos e a gente inveja ela. Em vez de fazermos isso, ficar invejando, porque às vezes a gente joga uma inveja nas pessoas, que a gente admire. Aí tudo bem. Admirar para ter como exemplo para que a gente possa fazer igual. Estudar, trabalhar, atingir os nossos objetivos. Mas é bom a gente sempre olhar para aquele que está mais necessitado, né? Como ele fala aqui. Olhar para baixo no sentido de olhar para as pessoas mais necessitadas. Pessoas às vezes que estão do nosso lado, estão precisando mais do que a gente. Que a gente possa e saiba fazer isso. E às vezes aquela pessoa está infeliz. Independente da condição financeira, como eu falei. Às vezes ela está infeliz. E às vezes a gente pode ajudar, pode estender o braço, o ombro, o ouvido. Né? Às vezes a pessoa só precisa conversar, só precisa desabafar, só precisa chorar, só precisa de um abraço. Né? A gente pode ajudar sempre. No Livro dos Espíritos, né, continuando a questão 924, Kardec pergunta assim: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, nenhum meio terá ele de os evitar? Porque às vezes a gente vê isso, né? Aquela pessoa tem uma conduta reta, ela faz um trabalho bacana na igreja, na casa espírita, na sociedade, e de repente vem alguma coisa e atinge aquela pessoa, às vezes é uma doença, às vezes algo na família, às vezes uma calúnia. Né? E aí os espíritos respondem assim, né? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, quer dizer, quando isso acontece, se nós estamos numa condição dessa, porque às vezes somos nós tentamos fazer sempre o bem, a gente está tentando manter a nossa conduta ali digna, reta, fazendo trabalhos sociais, fazendo bem, mas às vezes algo nos acontece, que a gente consiga, né, se resignar sobre isso. Como eu falei, ter a paciência, a perseverança para passar por aquilo, para que a gente consiga ultrapassar mais aquele obstáculo. Seguindo, né, na 925, Kardec continua: por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Será que é Deus? Né? Uma pergunta bem capciosa, né? É Deus que faz isso? Você vai ser pobre, você vai ser rico. É assim que funciona? Não é assim que funciona, né? A gente que já tem um pouquinho aí de caminho na doutrina espírita, já entende que não é bem assim. Não é Deus. São coisas que nós mesmos que fazemos, né? Esse plano, temos o merecimento ou não. E aí os espíritos respondem assim: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria.
Então, né, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente olha para uma pessoa, nossa, tem carros, tem casas, abastado de dinheiro, está sempre viajando para lá, para cá. Isso é momentâneo, isso é do presente. Mas às vezes aquela pessoa sofre muito, moralmente. Às vezes a família é toda desorganizada, está sempre em confusão na família, briga por causa daquele dinheiro. Quando morre, a herança é uma bagunça só, é briga entre os familiares todos. Isso é muito relativo. A gente não sabe o que está acontecendo ali. E quantas pessoas que não têm condições, para quem tem a oportunidade de lidar com pessoas que são de comunidades mais pobres ou mais pobres, quantas pessoas são maravilhosamente boas. Sofrem uma pobreza danada, mas são de uma pureza, às vezes de uma humildade, que às vezes a gente não tem. A gente não tem. É de admirar, mas ela sofre, está lá sofrendo para alimentar seus filhos, não tem emprego, fica vivendo, né, como falam, de bico, para conseguir sustentar a família que às vezes é de 5, 6, 7 filhos. É um monte de filhos. Mas estão ali, firmes. São pessoas boas, de bom caráter, principalmente. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes, dos felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer. Ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que os outros consideram calamidades. Então, quando a gente consegue, né, fazer essa diferenciação daquilo que é da terra, que é aquilo que realmente acaba nos aguçando a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e às vezes a gente se compraz com isso, né? É o meu, aquilo que é meu. Né? Às vezes a gente tem um certo prazer ali, mas aquilo passa, é momentâneo. E aí, quando a gente consegue se desapegar dessas coisas materiais, pensar realmente naquilo que a gente tem de bom, tentar elevar cada vez mais a nossa moral, a prática do bem, seguir um caminho reto. Isso sim, né, faz com que a gente, quando deite a nossa cabecinha lá no travesseiro, a gente sinta uma certa, né, felicidade. É aquela felicidade realmente do dever cumprido. Eu fiz aquilo que eu deveria fazer, né? E isso sim é bacana, a gente se sente bem, mas não se sente bem com algo material. É algo que a gente fez uma pessoa feliz, a gente conseguiu dar um apoio, a gente conseguiu conversar com uma pessoa,
a gente está conseguindo fazer um trabalho social, algo que realmente nos eleve intelectualmente e moralmente. Isso nos dá uma felicidade. É essa felicidade que a gente deve buscar. É essa que vai importar para nós. E quando a gente é ao contrário, quando a gente não se apega a isso e vai se apegar sempre a essas coisas, né? Nada de errado, né? Volto a dizer, nada de errado com as coisas materiais que nós temos, que nos são proporcionadas, porque isso faz parte da nossa evolução, saber lidar com essa materialidade toda que a gente tem. É o adquirir uma casa, é o carro, é os bens que a gente tem, isso faz parte do nosso aprendizado. Nada errado a gente ter, né? Mas que a gente tenha com sabedoria, com parcimônia. Que aí quando a gente aprende a ter e entender que isso não é nosso verdadeiramente, e só está emprestado, nós somos apenas usufrutuários, porque quando a gente desencarnar, vai ficar tudo aqui. Então, quando a gente conseguir ter essa consciência que somos usufrutuários, a gente se torna mais tranquilo, mais leve. A gente sabe, faz o bom uso daquilo, sabendo que aquilo um dia não nos pertence mais, né? Nesse sentido do material, da coisa material. E aí falando um pouco, né, da perda dos entes queridos, né, que isso causa muito sofrimento para a gente. A gente está aqui acostumado a estar aqui nessa caminhada juntos, e aí de repente a gente perde um amigo, perde um companheiro, uma companheira, alguém que, né, é muito querido. Isso traz uma dor, traz um sofrimento. E isso é normal, né? Isso é normal da gente sentir esse sofrimento. A gente só não pode deixar isso perpetuar, isso continuar, né? Porque de alguma forma, como a gente vai ver aqui, isso causa uma perturbação também para aquele que se foi. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 934, Kardec pergunta assim: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E aí os Espíritos respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E aí, quando ele fala aqui que nós temos essa possibilidade de comunicação, são as comunicações espirituais. Às vezes a gente recebe uma carta psicografada, às vezes uma psicofonia, uma mensagem psicofonada. Às vezes a gente tem encontros durante os nossos sonhos, que é um momento em que o nosso espírito está liberto do corpo e tem a oportunidade de encontrar com entes queridos. Então, quando a gente entende isso nos consola, nos traz de alguma forma algo para que a gente se tranquilize, porque isso é momentâneo. Aquele que se foi, daqui a pouco somos nós, e a gente vai se reencontrar novamente. Aquilo não é eterno. Na 936, lá do Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta assim: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que vieram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus,
e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com este. Então, quanto mais a gente fica perdurando essa dor, essa lamentação por ter perdido alguém, né, no sentido de que é uma separação momentânea. A gente deve entender, tentar encarar dessa forma. É uma separação momentânea. Em breve a gente vai se reencontrar. Mas se a gente continua aqui na Terra, se lamentando, né, se penalizando muitas vezes por conta disso, aquele que se foi sofre bastante. E atrapalha o adiantamento dele lá no plano espiritual, como o nosso aqui. Porque a gente muitas das vezes deixa de viver a nossa vida para ficar lamentando um ente que se foi. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo. O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. A gente sabe que é difícil, né? Não é tão simples assim, porque só quem perde alguém sabe, né, daquela dor que sente. Então, mas quando a gente consegue se consolar com isso, sabendo que ele foi primeiro do que nós, mas em breve estaremos juntos novamente, como poderia ter sido ao contrário, ou pode ser ao contrário, a gente começa a entender isso e isso faz, né, traz para a gente um consolo, nos traz uma calma. Falando em um pouco de decepções, ingratidão, afeições destruídas, lá no Livro dos Espíritos, na questão 937, Kardec pergunta assim: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E os Espíritos respondem assim: são, porém deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio o foi. Às vezes a gente se depara com situações desse tipo, né? Por mais que a gente faça, a gente é tratado com ingratidão. E isso eu falo em todos os tipos de relacionamento. Relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, todos os tipos. Relacionamento de trabalho. Muitas vezes a gente tem uma parceria ali do trabalho e de repente a gente se decepciona. Por quê? Por causa de ingratidão. É o outro que foi mais vaidoso ou orgulhoso numa situação e a gente se decepciona por alguém, algo, né, que vem realmente trazer uma certa dor para a gente. Então, assim, infeliz é ele, que vai muitas das vezes abusar da nossa boa vontade, da nossa boa fé, para se aproveitar de uma situação. Infelizmente, mais tarde ele vai ter que prestar contas, né? A gente sabe que é assim, aquilo que a gente planta, a gente no futuro vai colher. Joana de Anjos fala muito sobre isso, né?
que é o semear, é o plantar agora para a gente colher no futuro. Que a gente saiba semear, saiba cultivar essas boas sementes, essas boas amizades, sem ser ingratos. Se o outro cometer a ingratidão conosco, o problema vai ser dele, por mais que isso nos magoe, nos afete, mas na verdade é o outro que um dia vai ter que prestar contas daquilo que fez conosco. Aquela dor que nos causou. A gente um dia pode até perdoar, até no momento ali, tudo bem, porque cabe a nós tomar a decisão de como a gente vai lidar com essa situação, da ingratidão do outro. E se o outro não souber lidar, é um problema dele. Tá? A gente faz a nossa parte, de consciência tranquila. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houveres feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então todos nós teremos que um dia prestar contas daquilo que estamos fazendo, seja para o bem ou para o mal. Então, se somos ingratos, um dia a gente vai ter que prestar contas de por que estamos sendo ingratos com as outras pessoas. Mas se estamos sendo bons, também teremos os bônus em relação a isso. E isso vai ser feito o quê? No dia que nós desencarnarmos. Quando nós desencarnarmos, nós vamos prestar contas disso tudo, principalmente daquele plano que a gente traçou, que eu falei aqui no início, o plano reencarnatório. A gente recebe esse plano, que é um plano traçado por nós mesmos, e quando desencarnarmos, a gente vai estar com aquele plano e vai ter lá os nossos amigos espirituais, nossos mentores lá. Senta aqui, vamos conversar. O que você fez lá? O que você fez enquanto você esteve na Terra? Vai fazer uma balança. E aí isso tudo vai ser levado em consideração. Cada mínima situação que a gente fizer para o bem ou para o mal, vai ser tudo levado em consideração. Tudo. Não tenham dúvida. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então a gente já sabe que o egoísmo é o que nos afeta mais. É algo que realmente a gente precisa trabalhar bastante, para que a gente se livre quanto antes dele, porque ele não tem lugar lá no mundo, né, dos espíritos perfeitos. A gente precisa se livrar dele. E é bacana a gente saber que a gente aqui na Terra tem esses encontros, né? Esses encontros de corações, seja de amizade, porque aqui não estamos falando só de pessoas, companheiros e companheiras, mas às vezes companheiros e companheiras de amizade mesmo, de caminhada, de propósito. Mas muitas das vezes é companheiros e companheiras mesmo, de caminhada, de amor, de família. Se reencontram justamente para ter esses momentos de felicidade, e é já uma provinha daquilo que vai nos esperar lá na frente.
que é quando nós estivermos num outro nível de evolução. Aqui a gente só vai ter a prova, aqui a gente só tem um testezinho, só para a gente ficar com um gostinho. E aí, a gente fala um pouquinho também aqui de uniões antipáticas, uniões antipáticas, né? Aquelas uniões que acontecem e que a gente vê, né? Uniões amorosas mesmo, né? Que a gente acaba vendo que um casal, um par ali se formou, mas que ela só tem um início bom, um início que traz algum amor ali, se é que assim a gente pode dizer, mas que dali em diante acaba sendo conflituosa, né? E tem um propósito disso às vezes acontecer, né? É algo que a gente carrega de vidas anteriores e que é necessário que a gente se una novamente para que a gente tire essas diferenças, né? Mas também há uniões aqui que a gente pode pensar familiares, entre mãe e filho, pai e filho, irmãos que estão unidos numa família e precisam estar ali unidos naquela família justamente para tirar essas diferenças, para que possam conviver juntos e aprenderem a lidar com essas diferenças, porque muitas das vezes um tem uma dívida com o outro e um precisa perdoar o outro. Então, duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Porque às vezes é isso, é uma ilusão material. Aquela ilusão material que é trazida ali, mas quando aquele casal se une, aquele par se une, seja lá qual for a relação, ela se torna odiosa. E muitas vezes não consegue se separar pelo convívio, pelas situações, por conveniência, seja lá por que razões forem, eles são obrigados a continuar de alguma forma. E aí a gente vê muitas dessas uniões que acabam em tragédia, quando o melhor seria realmente se separar para que não chegasse a tal ponto de tragédia, um matar o outro, por exemplo, como a gente já viu e vê muito por aí. São situações dessas. Ou às vezes a gente vê outras situações, é por ambição, é porque quer herança, quer um seguro, seja lá o que for. Mas muito é isso. Havia um interesse ou havia um amor, mas que depois ele se transformou em ódio. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 939, Kardec pergunta assim: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Né? Porque às vezes começa com amor relativo, mas muitas das vezes e se transforma no ódio, né? Como eu falei anteriormente. Como é que a gente, nossa, mas aquele casal era tão... e de repente se tornou ódio, né? E chega a esse extremo de um querer tirar a vida do outro, ou agressões e mais agressões. E aí os espíritos respondem assim: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira?
Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Que às vezes é isso, não se conhecem muito bem, não sabem de tudo aquilo que o outro é, só avalia muitas vezes a beleza física, e há uma união, e aí às vezes há um filho, e aí aquela família está constituída com um filho, e muitas vezes aquele casal não consegue separar porque pensa no filho ou nos filhos, mas eles acabam vivendo em conflito. Porém, muitas vezes mantém ainda a chama ali do amor, porque gosta realmente, mas o outro já não. E aí passa a tratar com indiferença, com desprezo, tá? Mas é algo que, às vezes, dessas uniões que não são muito bem pensadas, não são muito bem tratadas, tá? Porque há de que considerar sempre isso, né? A experiência de passar tempo juntos. Que aí, quando casa, não tem jeito. Porque, às vezes, quando há o período do namoro, cada um está na sua casa. E aí, cada um esconde os seus defeitos. Mas, quando estão convivendo junto na mesma casa, não tem mais como esconder. E aí muitos conflitos acontecem por conta disso, né? Quantos casais às vezes namoram por 4, 5, 6 anos e o casamento não dura um ano? Por conta disso. Temor da morte. Quem aí teme a morte? O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, quanto mais nós nos apegamos às coisas materiais, eu acho que mais nós temos esse medo da morte, porque a gente tem medo de perder aquilo que nós temos. Mas quando nós não temos medo do que somos, a gente não tem esse medo da morte. Se a gente acredita nessa vida espiritual, que a gente vai realmente dar seguimento depois daqui, que a gente vai seguir adiante a nossa caminhada, isso nos traz esse conforto e não nos deixa com esses medos. E aí eu trouxe aqui alguma coisa também sobre o que nos causa desgosto, né? O que nos faz tirar a vida, o suicídio, né? Algo que a gente sempre, em setembro, costuma falar bastante desse tema, porque isso tem sido muito comum na nossa sociedade, principalmente entre jovens, mas não limitado só aos jovens, a todos, mas é uma preocupação que nós temos que ter. E aí o Kardec pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos?
efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E aí na 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Isso é algo que é contrário às leis de Deus. Estamos infringindo uma lei de Deus quando nós tiramos a nossa vida. E quando a gente pensa, o que nos causa essa vontade, é muito por conta disso, Decepções, ociosidade, porque às vezes a gente entra num ciclo de ociosidade ou de saciedade também, que a gente não consegue satisfazer, por mais que a gente faça e nunca está satisfeito. Isso vai nos trazendo ansiedade, vai nos trazendo depressão. A ociosidade, a gente acaba não vendo sentido em nada. Isso é chato, não quero fazer, não sei o quê. E não trabalha, não estuda, não se ocupa a mente com algo realmente que vá trazer benefícios para nós. E aí a gente acaba pensando em coisas que não deve. Abre espaço realmente para espíritos que vêm trazer sugestões negativas para a gente. A gente entra nesse ciclo de pensamentos negativos e quanto mais a gente faz isso, é brecha para que espíritos que pensam dessa forma, encarnados e desencarnados, nos sugerem cada vez mais tirar a vida, porque se acredita, aquele que muitas vezes comete suicídio é aquele materialista que acha que terminando com a vida ele acaba com o sofrimento. E daí ele acaba tirando sua vida. Bom, tinha bastante coisa aqui para falar, mas eu vou pular aqui só para o final para a gente fechar aqui, que eu já até passei da hora. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, considerando de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois de nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como nolo ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sobre as vistas. Então, que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que foi falado aqui na noite de hoje. Agradeço a todos pela paciência, por estarem aqui na noite de hoje e que possam ter tirado daqui alguma coisinha aí de aprendizado e, como eu falei, algumas dúvidas, que vocês procurem cada vez mais aprofundar os estudos. Muito obrigado, uma boa noite. Tem realmente muita coisa para a gente pensar, para a gente principalmente estudar. Porque em uma hora não tem como a gente colocar isso aqui de uma forma mais clara do que o Serginho falou. Mas a gente até aproveita e incentiva. Deixa um pouquinho aqui. Vamos estudar. Aqui, Vamos estudar para que a gente possa aprofundar tudo isso que ele nos trouxe
E aí sim, a gente possa começar a entender um pouquinho mais, porque senão parece que realmente Deus não é justo. Ele age melhor para um do que para o outro. E a gente sabe que não é assim que funciona. Tá bom? Então, quem tiver interesse, inclusive, já aproveitando, as fichas de inscrição para os estudos da UMEP já estão ali embaixo, no balcão de informações. Pode preencher ali e deixar dentro da pastinha, ou pode levar para casa, preencher e depois trazer. Tanto para o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, como para o ESOB, que é o estudo sistematizado das obras mágicas. Ok? Nós vamos convidar o Márcio para fazer a prece de encerramento. Depois temos mais 2 recados para passar para vocês, antes da gente partir para o passe. Então são 3. Eram 2, agora tem mais 3. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por esses momentos que aqui vivemos, aprendendo um pouco mais dessa doutrina espírita, mas principalmente tudo aquilo que foi falado na noite de hoje, nós possamos levar para a nossa vida lá fora. Entender o ontem, o hoje e o amanhã. Só assim que nós realmente vamos conseguir transformar as nossas vidas e alcançar aquilo que chamamos de felicidade. Por isso, temos que ser eternamente gratos a Deus por estarmos aqui reunidos entre encarnados e desencarnados, que conseguiram receber hoje todas essas informações para que possamos realmente refletir acerca da nossa vida. Muito obrigado, Pai. A espiritualidade amiga continue trazendo um ambiente sereno, trazendo essa paz para o trabalho do passe e o tratamento que tanto necessitamos. Por isso, agradecemos a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, a todos que aqui estão. Fique conosco, hoje agora e sempre.